Bem-vindos ao oitavo. Tudo bom? Espero que todos vocês estejam bem. Eu gostaria de rever uma parte do nosso conteúdo que nós tínhamos deixado e com algumas turmas eu tinha trabalhado, mas que seria interessante a gente voltar a rever, né? Aquela parte do livro, do primeiro capítulo ainda, em que a gente trabalha sobre o movimento cartista, certo? Gostaria que vocês pegassem lá para a gente dar uma olhada, né? Eu vou explanando e daí num momento vocês vão revejam o vídeo e ter condições de acompanhar o vídeo com o livro em mãos, tá bom? Vamos lá. Movimento cartista. A classe operária inglesa, além de não ter direitos trabalhistas, estava excluída da vida política e eleitoral, e em 1838 um grupo de trabalhadores redigiu uma declaração que ficou conhecida como Carta do Povo. O documento foi a primeira pauta de reivindicações políticas apresentada pelo operariado inglês na Inglaterra. Nela exigia-se a igualdade de direitos eleitorais para todas as classes, representação operária no parlamento, voto universal masculino, voto secreto e pagamento de salário para os parlamentares. É uma pauta que, se a gente for pensar hoje, ela não é tão absurda assim. São coisas muito simples que eles pediam na época, mas que para a época era algo quase impensável. Primeiro porque a gente estava falando de um poder que até então pertencia a uma elite dominante. A gente estava falando dos reis, a gente estava falando da classe burguesa que tinha chegado ao poder via as revoluções do século XVII, né, e do século XVIII na França, né, a Revolução Francesa, que a gente não viu, assunto inclusive que nós não vimos ainda, mas que é importante a gente, por exemplo, entender como é que tudo isso inicia. Primeiro vai haver uma disputa, e eu diria que inclusive na época, o que acontecia no final da Idade Média, né? No início ali da Idade Moderna? Você tinha uma burguesia que era tida como povo, né? Como povo que pagava altos impostos, assim como a maioria dos trabalhadores, né, da base da pirâmide social, mas que não tinham nenhum poder político. Eles tinham muito dinheiro, tinham muita riqueza, sustentavam boa parte do sistema político da época, né, as monarquias absolutas, porém não tinham ainda o poder propriamente dito, né? Existia uma ou outra decisão que a política tomava para favorecer a burguesia, mas o poder político ainda não estava nas mãos da burguesia. Vai haver então o período da chamada Era das Revoluções, e essas revoluções elas vão acontecer a partir do momento em que a Revolução Industrial vamos usar um termo meio que pleonasmo, né? Engrena, né? Que seria uma piada inclusive engraçada. A industrialização tem a ver com engrenagem, tem a ver com máquinas, mas ela começa a engrenar mesmo. É esse momento em que a burguesia passa a ter poder, né? E esse poder ele é muito em consonância à inabilidade de boa parte das monarquias, anos de negligência por parte de monarcas, anos de negligência por parte da própria igreja, da qual lá na Idade Média os reis utilizavam a mão de obra mais qualificada, vamos dizer assim, quem tinha um pouco mais de conhecimento, de capacidade de gestão, eram os religiosos, eram os padres, era a igreja que tinha essa capacidade. Só que, com o passar do tempo, pessoas que eram escolhidas para esses altos cargos não necessariamente tinham habilidade administrativa e muito menos religiosa. Então nós tivemos um momento de colapso. Sobre isso, inclusive, há um vídeo que está já na plataforma do YouTube, no meu canal, mas que eu vou colocar logo para vocês, porque é o período de passagem da Idade Média para a Idade Moderna.
para chegar nesse momento em que nós estamos tratando aqui. Você já tem aqui outras demandas, já não é mais a burguesia apenas que está no poder, há uma demanda para que os trabalhadores, para que a classe operária, para que o proletariado ela tenha algum tipo de protagonismo. Eles estão cansados, trabalham durante horas a fio, nenhum direito trabalhista, nenhum direito minimamente, assim, minimamente aceitável, que hoje a gente olha para trás e diz, nossa, que absurdo, eles moravam em condições péssimas, pagavam altos aluguéis, a comida toda era muito cara e ganhavam praticamente nada, então tudo ficava nas mãos dos patrões, moravam muito próximo das fábricas justamente para terem pouco tempo para se deslocar e trabalharem a maior parte do tempo. Então tudo isso eram as condições de trabalho. Crianças que muito pequenas iam para o trabalho, pessoas que trabalhavam e que não tinham nenhum tipo de previdência que as valesse. Ou seja, você começava a trabalhar criança e só deixava de trabalhar quando morresse. Então era muito dura a situação. Então era uma reivindicação que houvesse as condições mínimas e que principalmente houvesse representatividade, porque eles não achavam que os governos eram legítimos, porque eles não se sentiam representados, não havia representação política dessa massa de trabalhadores. Então, pelo menos o voto masculino, né? Você vai ter aqui a representação operária, o voto secreto, o pagamento de salários para os parlamentares. Por quê? Para que eles não ficassem, de algum modo, sensíveis à possibilidade de se venderem aos patrões, aos burgueses, de ficarem inclinados a, de algum modo, receberem vantagens indevidas. Então o salário era a garantia de que ele, se você fizer isso, por outro motivo, você deve ser punido severamente, porque você realmente está cometendo um crime, porque na realidade você já recebe salário. Então o parlamentar ele está ali para representar a maioria e não apenas um segmento da sociedade. E lembre-se, a burguesia era uma classe bem menor, mais poderosa, é claro, mas era uma classe bem menor do que o operariado, né? Eram os patrões. Vamos lá. A legislação trabalhista. A legislação trabalhista nasce também dessas reivindicações, dessa busca por melhoria, menores jornadas de trabalho sem redução de salário, né? Condições mínimas de higiene, de moradia. Passou-se a, de algum modo, ter algum tempo de escolaridade para as crianças que trabalhavam. Não havia mais idades, existia uma idade mínima para o trabalho para crianças, não havia mais crianças de 6, 7, 8 anos em fábricas, né? A partir de uma determinada idade é que ele poderia trabalhar, e mesmo assim tinha um tempo para poder estudar. Tudo isso foram avanços, foi a busca e a luta dos trabalhadores pela melhoria, né? Muito bem, a questão ambiental, o uso do meio ambiente, indiscriminado do meio ambiente. Florestas desapareceram porque utilizava-se ainda no começo o carvão vegetal para poder aquecer os altos fornos, mas depois ele não foi suficiente, aí houve a busca por outra alternativa de calor para os altos fornos, e aí foi a busca pelo carvão mineral, né? Então grandes na região, por exemplo, de Manchester, né, você vai ter grandes minas, grandes jazidas de carvão mineral. Então, e o trabalho também nas minas era extremamente danoso à saúde, extremamente exaustivo. Você trabalhava a maior parte do tempo com água nos joelhos ou nas canelas, porque era muito úmido, era muito profundo, e os desabamentos eles eram muito comuns. Então a expectativa de vida dentro de uma mina de carvão na região da Inglaterra era muito baixa, era muito pequena, e começava-se a trabalhar muito cedo, né?
e não poupava-se mulheres, mesmo com a mudança das legislações, ainda assim demorou muito tempo para que a mulher tivesse direito a voto, para que a mulher tivesse direito a um salário um pouco mais digno, demorou muito tempo para que isso acontecesse. Na realidade, isso só vai ocorrer, a mulher só vai passar a ter um pouco mais de direitos depois da Segunda Guerra Mundial, coisa que a gente vai discutir com o passar do tempo, tá certo? Não é ainda o nosso mote aqui. Lá no 9º ano vocês vão ver sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas já fica sabendo que todo esse processo vai desencadear a busca por territórios, por mão de obra, por matéria-prima, que são os pilares do capitalismo moderno, né? Naquela época. Muito bem. O que mais que é importante a gente ver? Lá na página 31 está falando sobre a questão ambiental. Gostaria que vocês dessem uma olhada lá. E no segundo parágrafo está dizendo assim: não havia como hoje a preocupação ou estudos profundos sobre os impactos irreversíveis que o crescimento econômico desordenado poderia causar ao meio ambiente. Bom, não havia mesmo, tanto que isso é já do meados dos anos 80 do século XX. Né? Essa ideia de que a natureza estava lá e que o homem deveria conquistá-la é um pensamento do século XVII, do XVIII, do XIX. Só em meados, depois da Segunda Guerra Mundial, mais próximo ali do final da Guerra Fria, é que vai começar a perceber que o homem ele é capaz de destruir a natureza e que essa destruição ela pode ser irreversível. Né? A fuligem e fumaça impregnavam o ar, detritos eram despejados nos rios, instalações industriais e abertura de novas rotas de comunicação, como as ferrovias, devastavam grandes áreas. Todas essas transformações alteravam a paisagem da Inglaterra e o modo de vida dos moradores. Isso diminuía também a qualidade de vida das pessoas. Isso fez com que as pessoas não tivessem mais um nível de tranquilidade que elas tinham nos séculos anteriores. As pessoas passaram a passar por perturbações nervosas, muito em função da velocidade e principalmente do grande barulho que as fábricas geravam. Então você vai ter problemas de saúde gerados pela industrialização também. Né? Isso sem contar as pandemias que aconteciam e as grandes epidemias do século XVII, XVIII e XIX, até meados do século XX. Varíola, rubéola, né? A varíola era terrível, gripe, né? A gripe espanhola do século XX, do início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Foi terrível, foram 80 mil mortos só no Brasil, para vocês terem uma ideia. Então foi algo assim devastador. Que mais? Depois da página 31, nós vamos ter ali as grandes e caóticas cidades, que vai mais ou menos no bojo disso que eu estou falando, do modo de vida extremamente desregulado que havia na época, tá certo? Por exemplo, lá na página 32, no terceiro parágrafo, está dizendo assim: a divisão que ocorria nas fábricas também começou a se reproduzir nas cidades, com a formação de vilas operárias e bairros burgueses. Né? As áreas ocupadas pelos burgueses e pela classe média localizavam-se no centro das cidades, enquanto os bairros operários situavam-se em zonas mais afastadas. Uma coisa fantástica que surgiu na época foram os serviços. Por exemplo, essa classe burguesa, ela vai ter uma classe média que vai ser responsável pelo bem-estar dela. Né? Professores, advogados. Claro que depois do século XX vão surgir outras profissões que vão ser servidoras, né? Que vão servir para o bem-estar dessa outra classe, da classe burguesa, dos mais poderosos. Né? Você vai ter pessoas. Hoje, por exemplo, tem a figura do personal trainer, hoje em dia tem a figura, por exemplo, do terapeuta, né, do fisioterapeuta, que cuida, por exemplo, do bem-estar e da saúde dessas pessoas, geralmente dos mais ricos. Então foram profissões que surgiram, mas as primeiras profissões que surgem para isso
é o médico. Vocês vão ver em filmes que é muito comum o médico lá com estetoscópio, com a malinha indo ver a pessoa, aí no quarto, ia lá, media a pressão e tal. Tinha toda aquela coisa, não tinha o hospital em si, né? Então o rico ele pagava para o médico em casa, tinha um médico da família, né? Você tinha também o professor, né, os professores, o professor de violão, o professor de piano, os professores de literatura, os professores de uma maneira geral. Só vai existir depois, juntar essas pessoas em um único local, como a gente chama, por exemplo, de escola, ou de hospital, ou clínica, tempos depois. Por quê? Porque esse serviço, pela necessidade e pela mudança da qualidade de vida das cidades, foi se alterando com o passar do tempo. Mas tudo isso é importante a gente compreender, tá certo? Isso lá na página 32 e na página 33. O entretenimento, o lazer também, não era só o serviço, o lazer era necessário também. Você tinha o ator de teatro, aí depois teve o advento do cinema, o circo ganha grande força nessa época, né? Você vai ter grandes companhias circenses que vão viajar pela Europa, pelo mundo todo, né? Por quê? Porque criou-se o ócio, né? A pessoa não só mais trabalhava, ela tinha dinheiro, ela queria gastar o dinheiro com algum tipo de diversão. Isso não era para os trabalhadores comuns, isso era para a classe burguesa, para os mais ricos, para os mais poderosos. A gente fica aqui hoje, pessoal, tá? A gente dá continuidade da página 33 e diante na nossa próxima aula, ok? Até lá!